Líder europeu adverte que o mundo está caminhando para o desastre. Quem é esse líder? É o presidente sérvio, Aleksandar Vučić. Você, Vučić, né? O conflito ucraniano pode evoluir para uma guerra global que seria uma tragédia maior do que a Segunda Guerra Mundial, segundo o alerta que ele faz nesse momento, professor. há sinais fortes, eu ainda não abracei esta análise, mas muitos analistas já abraçaram, que o que está em jogo ali é a preparação de uma guerra contra a Rússia, não é? Que, na verdade, então, seria, de fato, a Terceira Guerra, que seria travada mais uma vez, pela terceira vez, no território europeu. Já teve duas lá, não é? Os chineses, nos livros de história da China, a Primeira Guerra não está escrito Primeira Guerra, está escrito Guerra Civil na Europa. Acho tem muita lógica, né? Ela não foi propriamente mundial, os Estados Unidos entraram tardiamente, né? Só também, mais nada, né? E a segunda, nos livros de história, por exemplo, da antiga União Soviética e na Rússia de hoje, não mudaram essa versão. Ali não chama Segunda Guerra Mundial, ali eles chamam de Grande Guerra Patriótica, que é o papel daqueles 25 milhões de soviéticos que morreram defendendo a pátria e que acabaram vencendo a guerra. Eu anotei aqui algumas novidades para compartilhar com vocês antes dessa última notícia. Primeiro é o Putin tocando na tecla, e já não foi uma, nem duas, nem três vezes, Zelensky perdeu a legitimidade desde a segunda-feira passada, dia 20, meia-noite de 20 de maio, expirou o seu mandato. Ele continua livre, leve, solto, lépido, saltitante, dando entrevista. Ninguém fala nada. O Ocidente, que chama de ditador o Irã, a Venezuela, Cuba, tudo é ditador, né? Quando o Putin é um ditador, né? Eleito pelo voto, mas eles não reconhecem. Quando eles não usam o termo ditador, eles chamam de autocrata, né? Então, eu não vi o Ocidente em nenhuma reportagem que eu leio chamando o Zelensky de ditador. Ele cancelou as eleições, proibiu 14 partidos políticos de existirem. Um desses, o Partido Comunista da Ucrânia, prendeu toda a direção do partido e fechou o partido, fechou a sede, né? Então, aí o Putin bate na tecla que, olha, nós estamos prontos para uma conferência de paz, etc. Mas quem vai assinar essas conversações por um futuro acordo do lado da Ucrânia tem que ter legitimidade. Este Vučić que vocês estão vendo aí, a Sérvia nunca foi contra a Rússia. Nunca, jamais. E nas duas guerras também ficou. Porque muitos países da Europa, na Segunda Guerra, eles foram tomados pelo nazismo. Quando Hitler invadiu a Polônia, 3 de setembro de 1939, que é o dia oficial do início da Segunda Guerra, a Polônia já tinha um governo nazista. A Áustria já tinha governo nazista, ou seja, houve uma nazistificação, se é que existe esse termo, de muitos países na Europa, né? Então houve apoio nesse sentido. A Sérvia nunca se dobrou. Eles são também eslavos, né? São da mesma etnia, que a Ucrânia é também, mas a Ucrânia é um caso diferente, não vai dar para falar aqui, mas eles tiveram muita influência do nazismo desde a Primeira Guerra Mundial. Antes do nazismo ser nazismo, ali já era uma grande influência por um líder que eles chamam de Bandeira, né? Não é bandeira, é bandeira, né? A outra questão é que o Putin, nesse momento, está na manchete do Russia Today, Putin defende eleições na Ucrânia. Ele está dando uma opinião diretamente sobre um assunto interno de outro país. Mas nesse ponto eu até compreendo, porque ele não faz isso com nenhum lugar no mundo. Eu até compreendo esse posicionamento dele, porque a Ucrânia ele está considerando sem governo. A Ucrânia um dia já foi da União Soviética. A Ucrânia, 80% da população fala russo, eles são da mesma etnia, então ele tem o direito de dar uma opinião. Então ele está defendendo eleições presidenciais o mais urgente possível para dar legitimidade a algum governo. E, por fim, esse debate que eu já expressei aqui,
que hoje eles estão discutindo se os mísseis que eles têm em poder da Ucrânia, e vários desses mísseis, não vou falar aqui a sigla deles, mas são vários tipos, eles alcançam mais de 300 quilômetros, se a Ucrânia pode ou não jogar na Rússia. Aí ontem nós noticiamos a crítica da primeira-ministra da Itália para o Stoltenberg: você não pode falar isso, você falou muita coisa certa no seu discurso, mas jogar bomba ocidental na Rússia não pode, é a declaração de guerra contra a Rússia. E aí, dito e feito, Putin acabou de dizer, também está na primeira página, Putin ameaça a OTAN e ele disse assim, abre aspas, eles devem estar cientes do que estão fazendo. Ou seja, jogar bomba ocidental na qualquer que seja, passando a fronteira, Belgorod, que é uma das primeiras cidades, bombas ocidentais. A Ucrânia jogou, mas não são essas bombas, esses mísseis mais poderosos, né? Se isso acontecer, o Putin está dizendo, é a declaração de guerra contra a Rússia e eles vão responder, né? Então você veja a que ponto está chegando ali, e tudo indica que eles estão preparando uma terceira guerra mesmo, a Europa.